Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre, será que as pessoas estão preparadas para casar? Existe um momento onde você olha e fala, poxa, eu estou na idade certa. Questão financeira, será que isso também influencia muito para entrar num casamento? Eu entendo que sim também, mas está tudo certo isso aqui, pai, mãe, tudo. Será que existe um momento certo? Você se sente plenamente maduro no momento de casar? E essa é a pergunta que eu queria iniciar. A gente falou um pouco sobre atingir a maturidade para você entrar em um relacionamento de, enfim, um casamento, um contrato, né, uma aliança com uma outra pessoa. Qual é um tripé, quais são os ingredientes que entram nessa receita de um bom casamento? Maturidade de estudo financeiro, família bem estruturada. O que é necessário para você, pelo menos, entender que você está começando a ficar preparado e pode entrar num relacionamento ou numa aliança de casamento? Primeiro, eu acho que você não deve casar simplesmente porque você quer. Entendeu? Nós vivemos numa geração que a gente faz o que a gente quer. E não é assim que funciona. Então, nós liberamos o namoro muito cedo porque a criança quer. Ela se entrega para o relacionamento sexual porque ela quer. Ela não está aprendendo a controlar os desejos dela. Daqui a pouco ela quer roubar, ela rouba. Ela quer trair, ela trai. Ela quer fazer o que ela quiser, matar, ela mata. Nós estamos vivendo uma sociedade de limites, sem limites de regras. Então, eu não diria que há uma idade certa para o casamento. Vou padronizar acima dos 20. Não vou dizer isso. Mas eu acho que tem que ter uma idade mínima. A palavra de Deus, através do sábio Salomão, me diz assim, não despertem o amor antes da hora. Então, eu acho que se você ainda é uma criança, tem gente que ainda está cheirando a hipoglós e já está com namorado. Então, não é assim que funciona. Eu acho que deve existir uma idade mínima. Enquanto você é pré-adolescente, enquanto você é criança, você tem que brincar. E não é brincar de dar beijo na boca. Você tem que estudar, você tem que aprender a obedecer aos seus pais, aprender atividades dentro de casa, a se comportar, a ser um filho. Porque se você não souber ser um filho, você nunca vai saber ser um pai, ser uma mãe. Depois disso, quando você já começa a esquematizar a sua vida, aí você pode pensar no namoro. Porque a pergunta que eu faço é, tá, vou casar, mas antes vem um namoro. Pelo menos deveria vir. Você vai namorar pra quê? Por que você vai namorar? Ah, eu vou namorar porque tá todo mundo namorando. Errado. Eu vou namorar porque eu quero ter alguém do meu lado. Errado. Eu vou namorar porque tem uma cobrança em cima de mim. Errado. Esse não é o objetivo do namoro. O objetivo do namoro é te preparar para o casamento. E aí eu me pergunto, se você começa a namorar com 12 anos, quantos anos você vai namorar para poder casar? Ah, eu quero casar com 25. Você vai namorar 12 anos, você vai conseguir manter um relacionamento saudável, santo, namorando a mesma... E sem destruir isso, namorando 12 anos a mesma pessoa? Se no casamento, que já tem o sexo, que te alivia no momento de tensão, já é difícil, e não dá mais no namoro. Então, eu acredito que não exista uma faixa etária. Ah, você tem que casar acima dos 30. Ah, você tem que casar acima dos 25. Mas eu acho que deve haver, sim, por questão de sanidade mental, uma idade mínima. A gente está falando um pouco sobre viver as fases, né? Então, quer casar? Enfim, e aí quem somos nós para julgar a sua maturidade mental? Tem pessoas aí com 20 anos que são inteligentíssimas, tem pessoas com 40 que é uma criança ainda, não é isso. Mas, poxa, você está com 12 a 17, é adolescência ou pré-adolescência, aí, viva isso. Não tente querer apressar, quero casar agora. Enfim, se aparecer alguém que você... Enfim, a gente vai... Tem que falar um pouco também sobre amor platônico que existe, mas viva as fases para não pular nenhum deles, porque se você não viver a adolescência ou a juventude, você casar logo, você um dia vai querer viver elas e vai ser dentro do casamento. Esse é o amor da minha vida, eu ouço muito isso. Não, mas fulano é o amor da minha vida. Só esse ano a pessoa teve 3 amores da vida dela. É muita vida, né? Hoje o Eu Te Amo tá banalizado. É bom dia, né? É verdade. Mas acho que o grande problema hoje, independente se a gente está falando de cristãos ou não cristãos, é que a pergunta é, casar para quê? Porque o casamento não tem que ser a busca da felicidade. O casamento é uma decisão de uma nova etapa da sua vida. Eu preciso ser feliz para casar. E hoje, infelizmente, até dentro das igrejas, a gente percebe que, por causa das experiências, eu principalmente trato muito de cura interior, né, problemas familiares, eu vejo jovens com sonho de casar para sair de casa, para poder
ter a oportunidade de ter a vida deles, longe da experiência que não foi tão favorável dos seus pais. Está errado. O casamento não é fuga. O casamento não é uma decisão para eu morar sozinho, brincar de morar sozinho e não ter que dar satisfação para ninguém. O casamento não é porque eu estou tendo um namoro santo, não aguento mais e eu preciso fazer sexo. O casamento é para ser para a vida toda. Então, eu preciso ser bem resolvida, eu preciso estar feliz, eu preciso ser feliz comigo, com Deus, com a minha escola, com a minha faculdade, com o meu trabalho. E quando eu encontro a pessoa certa, aquilo é complementar. Aquilo vem para ajustar, né? Não vem para ser uma oportunidade de salvar a minha vida. O barco de salvação só tem um. Foi Jesus Cristo na nossa vida, né? É a grande opção da nossa salvação. O resto é experiência. Então, assim, antigamente, na época dos nossos pais, eles casavam cedo, né? Mas tinha todo um processo de pensamento diferente. Você era preparado para isso. E casavam para dar certo. A história que se ouvia era: você vai fazer de tudo. Ela é a mãe dos seus filhos. Ela vai ser a sua senhora. E você vai preservar aquilo para sempre. Meus pais têm 42 anos de casado e sempre foram casados, mesmo antes de conhecerem Jesus. Um casamento saudável, porque a aliança vem antes de qualquer coisa. A gente não tem um casamento feliz apenas porque tem Jesus. A gente tem um casamento feliz porque a gente escolhe ter um casamento feliz. Quando ele falou de amor, Deus não é sentimento. Deus é amor. E ele decidiu ser amor desde o princípio de tudo. Então, quando eu decido entrar numa relação onde eu vou manifestar esse amor, onde eu preciso ter equilíbrio para fazer as escolhas, para não magoar, para não ferir, aí eu preciso manifestar esse lado de Deus, né? Essa escolha diária de fazer o bem, de buscar o bem, para dar certo. Mas foi interessante que a professora falou, eu acho que complementa muito também o que o pastor Michel falou no primeiro bloco, no sentido de quando você entra num relacionamento para querer resolver um problema pessoal ou individual, isso é muito individualista. Eu vou casar com ela porque eu quero sair de casa que meu pai e minha mãe não aguentam mais, ou eu quero sair de casa porque eu quero fazer sexo, ou eu quero sair de casa por qualquer razão que ela não está ainda resolvida pessoalmente, ela quer resolver vivendo com outra pessoa. Você parece que entra nessa aliança para resolver um problema seu individual, pessoal. Isso é muito problemático. Você entra mal resolvido num relacionamento novo. Foi um pouco que ela falou: quero fugir de casa, caso com uma outra pessoa para fugir da minha casa, com meus pais e das minhas mães. Vai piorar a situação. Tem um casal de amigos já começa individual, parece, relacionamento jornalista. Né? Um casal de amigos separaram recentemente e na conversa depois dos problemas, em meio à separação, a tentativa de reconciliação, o que foi se desenvolvendo e eles foram descobrindo é que ela se casou cedo com ele porque queria também sair de uma relação onde os pais eram opressores, deixavam ela fazer pouca coisa, ter pouca liberdade, e ela queria mais independência. O problema é que ela escolheu um marido parecido com os pais. Ela casou com um opressor. Opressor não, sim, opressor não, com um repressor, né? Que também não deixava ela fazer as coisas que ela queria fazer enquanto solteiras. Nada imoral, mas enfim. Sair e ir para shows de música e tantas outras coisas. E, por fim, ela disse que estava infeliz e quis sair do relacionamento. É isso, ela estava infeliz. Ela foi buscar a felicidade no casamento. Mas é isso, a gente precisa estar feliz para entrar no casamento. Ou então entrar sem lançar sobre o casamento a expectativa de que o seu problema interno vai ser resolvido, né? Então, no final das contas, esse casamento acabou. É esse problema de você lançar sobre o seu novo relacionamento uma esperança de libertação. É quando você olha para o casamento como Messias. Isso é o que a gente chama de idolatria. Quando a gente acredita que o casamento ou qualquer outra coisa que vira um ídolo, né, vai resolver um problema da sua vida. E nada vai resolver um problema da sua vida, a não ser Cristo, a maturidade espiritual e o crescimento, que é o ser feliz, né, para você entrar num relacionamento. Não lançando a expectativa do relacionamento resolver o seu problema interno. Tem um capítulo nesse livro que fala repetindo os erros dos seus pais. O que eu falo? Às vezes a menina não brincou de casinha quando era criança.
e agora quer brincar de casinha na vida real. Ela não aprendeu. Os homens ainda têm a dificuldade porque eles não são preparados desde o nascimento para o casamento. As meninas, ainda que são criadas num lar estável, emocionalmente saudável, elas já são, pelo menos elas já aprendem a lavar louça, elas já aprendem a rotina da casa. O homem não. O homem nunca aprendeu isso. Ultimamente ainda está piorando, porque enquanto a menina ganha uma boneca para aprender a ser mãe, ganha um fogãozinho para aprender a fazer comida, o homem ganha uma bola, ganha um carrinho. Então o homem ele já entra num relacionamento achando muito mais independente, se achando que ele tem que ser servido e não servir. Quando ele pega uma mulher que teve uma estrutura familiar, ela o ajuda a edificar esse lar. Mas hoje em dia isso está complicado. Então você pega duas pessoas altamente independentes querendo ser servidas dentro de uma casa. E a segunda coisa é que eu gosto de falar, você não pode casar para fazer sexo. Porque casar para fazer sexo, você está simplesmente legalizando a prostituição. Você está dando um papel para a prostituição simplesmente para você ter autonomia para fazer sexo. E não é isso. E não sai mais barato, sai muito mais caro. Sem dúvida. A gente vai para um rápido break, está acabando esse bloco, daqui a pouco nós voltamos, mas eu vou querer falar um pouco ainda sobre conflitos dentro de um relacionamento, porque a gente falou aqui, acho que todos são casados, conflitos acontecerão. Se você é pastor, mulher de pastor, pensa que casamento de pastor é perfeito, tem conflito, às vezes até mais. Mas, assim, todos os casamentos têm conflitos. Mas acho que o grande ponto que nós vamos tocar aqui é até que ponto nós vamos lutar por aquilo que nós acreditamos ou para restaurar um casamento. Eu já vi pessoas que tiveram brigas e situações que eu falei, meu Deus, vai acabar e não tem nem como consertar. E deram a volta por cima e estão mais felizes do que nunca. E já vi situações pífias e bobas de se resolver, talvez, no casamento que não queria mesmo. E parecia que as pessoas entraram naquele primeiro problema que apareceu, queria dar legalidade para poder separar. Não, aconteceu isso, então vamos separar. E nem lutaram por isso. Até que ponto alguém deve lutar pelo casamento? Existe alguma coisa que acontece no casamento que pode, talvez, dar a legalidade às duas partes, falar, não preciso mais lutar, Deus abençoe, posso separar ou não? Eu quero falar um pouco sobre isso e também acho que, da outra vez que o Felipe estava aqui, a gente tocou sobre esse assunto, eu quero tocar de novo, porque eu acho muito interessante. Hoje em dia, cada vez mais, nós vamos ver relacionamentos ou pessoas se unindo, onde ou o homem ou a mulher já vem com uma bagagem, talvez, de um casamento e, às vezes, até filhos. Né? Você vai casar com uma pessoa que já tem filhos, ou que já tem uma bagagem de outros casamentos. É mais difícil? É mais fácil por ela ter a experiência de um outro casamento ou de uma família prévia? Isso facilita ou dificulta um novo relacionamento? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Condenados volta já já.